Já está filmando. Muito bom dia a todos. Bom dia. Para mim é maravilhoso sempre estar aqui. Quando o Elcio estava aqui fazendo a abertura, a sensação que eu tenho é de que foi semana passada que eu já estava com esse mesmo propósito, esse mesmo desafio de estar aqui falando do Evangelho de Jesus. Então, que a paz e a luz do amor divino possam nos ajudar nesse trabalho de hoje. Em janeiro foi a primeira vez que eu fui convidada a falar do Evangelho de Jesus, lá em Gravataí. E a Arara disse, já que tu vai fazer lá, faz aqui para nós também. E eu fiz na sexta lá e no sábado aqui. E desde aquele primeiro convite eu pensei, como deixaram meio livre, escolhe o capítulo 1, 2, 3, é indiferente, escolhe o capítulo que tu acha, que sentir mais à vontade. Eu pensei, eu vou fazer o Evangelho em ordem. À medida que forem me convidando, eu vou seguir uma sequência. E então, naquela primeira oportunidade, falamos sobre a passagem em que Jesus diz, eu não vim destruir a lei, onde ele fala que veio para cumprir a lei. Que lei? A lei de amor a Deus, a lei de amor ao próximo, que é o resumo de amar a Deus, é amar ao próximo. Na segunda oportunidade, falamos sobre meu reino não é deste mundo. Naquela ocasião, aqui nós tivemos a participação especial de uma amiga que fez uma representação da rainha que finaliza aquele capítulo, meu reino não é deste mundo, dando um testemunho, uma mensagem psicografada que está no Evangelho, onde ela relata como que foi a chegada dela no mundo espiritual. E ela finaliza dizendo assim, ao chegar aqui, não importa quem você foi, simplesmente importa o bem que você fez ao seu próximo. É só isso que será perguntado. Quanto bem tu fez, quantas lágrimas tu enxugou. É só isso. Esta é a credencial para a gente acessar a uma boa morada no mundo espiritual. Na terceira oportunidade, que foi na véspera dos Dias dos Pais, eu falei sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E falei de todos os nossos pais que nos aprouveram a melhor morada possível. Falei em especial do tio Balto, que cuidou com tanto amor, com tanto zelo dessa nossa morada aqui, que é a morada que nos prepara para a morada, para a pátria espiritual. Falei da importância disso. Hoje é o quarto capítulo. Quem teria mais propriedade para falar deste capítulo, sem dúvida, é o Nelo, que está sempre nos falando de Nicodemos, né? É aquela passagem em que Jesus diz a Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase, Jesus disse a Nicodemos à noite. Por que à noite? Porque Nicodemos era um homem de tanta importância para aquela sociedade da época. Comparando com os nossos dias, o Nicodemos era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Senado da República, é como se fosse o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal de Justiça. Ele era como se, o equivalente ao ministro da Justiça e dos mais respeitados. O Sinédrio era composto por 70 homens, que era realmente o poder instituído da sociedade judaica. Ele unia o poder religioso, político e judiciário. E a especialidade do Nicodemos era as leis. Ele era um guardião das leis, ele era um escriba, aquele que escrevia e ensinava ao povo as leis. Hoje eu vou lançar mão, mais uma vez, de uma ajuda cênica, de uma colaboração cênica. É com imensa felicidade e muita gratidão que eu convido 2 meninos aqui da casa a representarem como foi esse diálogo de Jesus e de Nicodemos.
sabemos que vem de Deus, pois somente com o auxílio da luz divina é possível realizar o que o Senhor faz, mostrando o sinal do céu em suas mãos. Eu tenho empregado a minha vida em interpretar a lei, mas desejo ouvir do Senhor o que devo fazer para conhecer o reino de Deus. Percebam que nessa fala, a reverência com que Nicodemos se dirige a Jesus. Jesus era um homem do povo, Jesus era um peregrino, ele era uma pessoa muito simples. Nicodemos era um homem importantíssimo dentro daquela sociedade, até por isso, já dissemos, ele foi à noite procurar por Jesus para não ser visto, para não ser questionado, para não gerar mais polêmica ainda dentro do Sinédrio, que já estava muito agitado com os relatos populares que vinham dos feitos e das falas de Jesus, tamanha a importância das falas de Jesus. Aí, percebam que nos textos originais em hebraico, Nicodemos se dirige a Jesus dizendo Rabi. Rabi, traduzindo para a nossa língua, seria o equivalente a mestre. Só que não era um pronome como nós usamos mestre para qualquer pessoa que tenha um destaque especial, que saiba muito bem ensinar alguma coisa, a gente já usa o mestre. Seria muito mais semelhante à santidade, vossa santidade, que é específico, um pronome de tratamento específico para o Papa, para uma alta entidade religiosa. Então, Nicodemos se dirige a Jesus como Rabi, reconhecendo nele uma autoridade divina. E quando diz, percebemos a luz divina em suas mãos, refere-se especificamente às curas que Jesus realizava, pela imposição das mãos, pelo simples toque numa pessoa. Pode ser. Agora ele vai responder finalmente. Eu vou interromper, que é para a coisa ficar mais bem contextualizada. Nicodemos, não basta dedicar tua vida a interpretar a lei. É preciso sentir os teus textos. Sobre sentir os textos, Falamos que no primeiro capítulo, quando Jesus nos diz que não veio destruir a lei, Nicodemos é o quê? O representante da lei na terra. Aí Jesus disse que é preciso sentir a lei. Sentir no sentido de uma compreensão plena do que seja amar a Deus. Como alguém pode amar a Deus sem amar a sua obra? O que é a obra de Deus? A obra de Deus é tudo, somos nós e tudo aquilo que nos rodeia. Desde o rio que passa ali, que a gente deve amar e respeitar e zelar por ele, até nosso semelhante, nosso familiar, nosso vizinho, enfim, isso é amar a Deus, é amar a sua obra. Isso é sentir, é entender de verdade o que seja a lei. Mas devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Percebam que Jesus antevê a angústia de Nicodemos quando diz: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus percebe que Nicodemos, poxa, eu sou a autoridade máxima da lei de Deus aqui na nossa sociedade. Ou seja, a sociedade deles era o mundo propriamente dito. Ele se dá conta de que, se ele é o representante máximo da lei de Deus, e de repente surge um homem tão simples, com tantos poderes, com tantas capacidades, com uma magnitude, com uma luz que ele não tinha, então eu não estou pronto para entrar no reino de Deus. Até o surgimento de Jesus, acreditava-se que homens como Nicodemos entrariam sim no reino de Deus. Só que Nicodemos se dá conta de que não é tão simples assim, eu não estou pronto. E Jesus antevê a angústia de Nicodemos e diz o quê? Ninguém poderá, na verdade, nos textos originais hebraicos, a palavra usada é: ninguém poderá entrar no reino do céu sem ser gerado novamente. Gerado, e não nascer de novo. Ser gerado é realmente ser gerado no ventre de uma mãe novamente. O que Jesus quer dizer? Tu não está pronto ainda, tu está indo muito bem, tu está a caminho, mas ainda te falta uma longa jornada. Porque Jesus não chegou por acaso na condição em que ele já se encontrava. Ele já tinha feito as suas idas e vindas, as suas diversas encarnações evolutivas, e já estava então no estágio de habitar mundos felizes, mundos crísticos, quando nós falamos das muitas moradas, em que Jesus diz:
que para onde eu vou, vós não podeis ir, que ele disse para os apóstolos, era isso que Jesus se referia. Vocês ainda não percorreram toda a longa caminhada que o Espírito de Jesus já havia percorrido. Pode ser. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe? Se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espante do que eu disse, que é preciso nascer de novo. Aqui Jesus distingue perfeitamente que uma coisa é a carne, outra coisa é o Espírito. O nosso Espírito é o mesmo, permanece numa longa jornada. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas aprendizagens, as nossas experiências permanecem conosco mesmo quando desencarnamos. A carne muda. O que é nascido da carne é carne. Quando vai nascer um bebê na nossa família, se a nossa família é composta só de alemães, sabemos que aquele bebê inevitavelmente vai ser clarinho, loirinho, de olho azul, porque ele é nascido da carne. Não sabemos, porém, que tipo de comportamento aquela criança terá. Não sabemos o espírito, as qualidades que aquele espírito vai trazer. Que tipo de... tanto de sabedorias, às vezes incomuns naquela família, como também de problemas, de agitação, de comportamento em geral. As suas qualidades da sua personalidade nós não podemos prever. Podemos prever as características físicas, porque o que é da carne é carne. O que é do espírito, o espírito sopra onde quer, né? É isso que tu segue na continuação? Pode sim. O Espírito sopra onde quer. Ouves tua voz, mas não sabes de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem, que é nascido do Espírito. Então, é isso, essa independência do Espírito em relação à carne. Podemos prever as características físicas de um neném que vai nascer. Não podemos, no entanto, prever suas características de personalidade, né? Pode ser. Mas como pode isso, Senhor? O Senhor é professor em Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Muito obrigada, meninos. Essa era a participação deles. Agora eles me abandonam. Você pode sentar aqui, por favor. Percebam que o Nelo estava falando antes sobre não saiba a sua mão esquerda o que deu a sua mão direita. E nessa mensagem, Jesus, no final ali, Jesus diz que... Pode repetir o finalzinho, Anderson, por favor, que eu me perdi nada. Bem no finalzinho, onde diz o que é mal não quer a luz, o que é bom... Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas que elas fazem. Isso, é. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. É exatamente essa a frase. Por que Jesus recomendou não saiba a sua mão direita o que fez a sua mão esquerda? Porque quando a gente faz uma coisa boa, a gente fica tão contagiado do bem que a gente tem vontade de contar. Então, é por isso, porque a gente fez uma coisa boa. Quando a gente pratica a verdade, a gente quer a luz, a gente quer trazer à luz, ao conhecimento de todos, aquela coisa boa que aconteceu. Porque, na verdade, nós experimentamos uma sensação muito boa quando fazemos o bem, ao contrário de quando fazemos o mal. Porque daí a gente tenta ocultar de todas as maneiras e quando a gente se deita no travesseiro, é o que o Nelo estava fazendo, a nossa consciência nos acusa. Tá ali nos avisando. Ei, tu fez errado, tu fez errado.
Percebam que todas as frases recolhidas das falas de Jesus eram de ensinamentos muito profundos. Eu vou seguir mais um pouquinho no livro A Boa Nova. A Boa Nova é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e que nos traz mais detalhes de coisas que aconteceram durante o período em que Jesus viveu aqui e que não foram relatados lá na Bíblia. E esse diálogo entre... quando Nicodemo se retirou, na verdade, Nicodemo saiu atordoado com as informações. E assim que Nicodemo se retirou, Jesus continuou conversando sobre o mesmo assunto com André e Tiago, que estavam no mesmo ambiente e viram a conversa deles. Aí deixa eu só ver como é que segue. Aí Jesus percebeu que eles tinham também não entendido nada e disse: assim como as árvores podadas rebrotam, o espírito de renovação está presente em tudo na natureza. O nosso corpo físico é uma veste que, quando está envelhecida e rasgada e já desgastada, o que acontece? A gente morre e o nosso espírito, numa outra oportunidade, vai receber uma outra roupa. Aí o André diz: mas então, por que não somos todos iguais? Por que não vestimos todos a mesma roupa? Por que tem ao nosso redor pessoas com tantas deficiências, né? Com tantas dificuldades e outros com tantos saberes, né? Aí Jesus disse: tenho ensinado que há de chorar todo aquele que provoca escândalo, todos que revoltam a consciência civilizada. Aí Jesus disse: seria correto, seria justo dar uma roupa nova a quem rasgou a outra que tinha, ou seja, a quem atentou contra o seu próprio corpo físico, né? Será que essa pessoa é merecedora de ganhar uma roupa mais nova e mais bonita do que a anterior? É isso que Jesus questiona. Só um pouquinho. Tá. Tiago então se tranquilizou e sorriu, pensando que tinha entendido. E disse: então, o mundo sempre precisará de escândalo. Por quê? O que ele entendeu? Então, se alguém matou meu filho, numa outra vida eu venho e mato o filho dele, para ele ver o que é bom, né? Ele foi por essa lógica. Jesus então o provocou perguntando: o que diz a lei sobre redenção? Ora, a lei diz olho por olho e dente por dente. Aí Jesus disse: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Como amar a Deus sem amar ao próximo? Estás como Nicodemos, lendo e não sentindo? Hein, Nicodemos? Tu aí, Nicodemos, que só lê e não sente. O amor está acima da justiça do mundo. É uma coisa muito maior. Esse amar a Deus é muito mais do que a nossa justiça humana. Tem até uma frase que eu li, eu ainda era criança, que dizia: quem não obedece à lei de Deus se torna escravo da lei dos homens. Porque, na verdade, se a gente obedecer à lei de Deus, a gente nunca vai incorrer em nenhum erro perante a lei dos homens. Porque a gente nunca vai fazer nada de errado, a gente nunca vai fazer mal para ninguém. É muito simples, né? A gente precisa sair dessa visão assim tão simplista que nós temos de reencarnação, de achar que, então, se eu fiz mal para ele hoje, amanhã eu vou fazer mal. Não, a gente tem que entender que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados, e quando esse amor habita em nós, somos imediatamente nós passamos a ter a oportunidade de fazer o quê? De resgatar as nossas dívidas da maneira mais doce possível. Foi com amor que Jesus olhou para o apóstolo, para Saulo, na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, e disse: por que me persegues? Saulo era um homem importantíssimo também. Ele era um representante como se fosse do exército, assim, um chefe de tropas. E ele era um assassino. Ele simplesmente mandava matar os cristãos. Simples assim. Em última análise, ele era um assassino. E o que Jesus viu nele? Um homem determinado,
com várias capacidades, um homem letrado, que naquele tempo não era comum, os 12 apóstolos não eram pessoas letradas, eram pessoas muito simples. Então Jesus viu nele uma capacidade enorme de quê? De disseminar os seus ensinamentos entre os homens. E desde que Jesus falou com ele, foi o que ele fez. A partir de então, ele passou por um período de reflexão e estudo no contato com pessoas que tinham convivido com Jesus para entender mais, se apropriar mais do assunto, e escreveu os mais belos livros que estão na Bíblia ali. Por quê? Porque ele era o que tinha mais conhecimento para escrever de maneira mais profunda, mais poética. Os outros se detiveram apenas a relatar as falas de Jesus. Saulo não, Saulo soube interpretar aquilo de uma maneira muito mais amorosa. Paulo, né? Paulo de Tarso, nas suas cartas, né? As cartas são inúmeras, eu não sei nunca os nomes, só lembro sempre de Coríntios. Mas, enfim, outra situação de oportunidade e de perdão aos pecados que tenhamos feito. Em uma palestra que foi dita, eu até tentei buscar onde que está essa informação e não consegui, mas eu acho que faz muito sentido que o rei Herodes, aquele que mandou matar todos os bebês pequenininhos, porque se sentia ameaçado pela possível vinda de um rei, então ele mandou matar todos os meninos recém-nascidos, para que Jesus então não vingasse. Ele entendeu em uma outra existência, no mundo espiritual, enfim, ele entendeu que o que ele tinha feito foi errado, se arrependeu, e o que ele se tornou? Ele se tornou São Vicente, que é o padroeiro dos orfanatos, porque ele passou a fazer o bem a todas as crianças que ele encontrou nas suas posteriores encarnações. É assim que funciona essa lei da reencarnação. No momento, é assim que funciona o amor de Deus. A partir do momento que a gente se percebe errado em alguma coisa, a gente passa a ter a oportunidade de fazer o bem. A gente não vai necessariamente sofrer em consequência daquilo. Podemos sim transformar isso numa coisa maravilhosa. É assim que trabalha o amor de Deus. É que nós temos ainda uma visão muito pequenininha disso. A gente tem um entendimento muito pequeno. Ainda estamos presos lá no dente por dente, olho por olho. Infelizmente, ainda achamos que em alguns casos a pena de morte, sabe que eu acho até que fulano merece ser morto, porque não é possível deixar uma pessoa dessas viva. Será? Será que não é possível? Será que nós sabemos mais do que Deus? Como amar a Deus sem entender o porquê das coisas? Sem pelo menos se resignar com aquilo que se nos apresenta. Se Deus permitiu que uma pessoa assassinasse a outra, algum motivo deve ter. O que nos cabe? Nos resignar, porque não temos conhecimento para discutir a obra de Deus. Temos muitos exemplos, muitos livros que nos ensinam a quê? A aceitar aquilo que a gente ainda não tem capacidade de entender, a buscar isto, a buscar a nossa consolação, porque se aconteceu para mim, certamente eu não era tão boa assim quanto eu penso que sou. Logo que na sequência, né, dessa conversa de Jesus com os seus apóstolos, Jesus diz, se vocês, aliás, ainda com Nicodemos, Jesus referiu, se vocês não creem nas coisas que são daqui da terra, porque a reencarnação tem um reflexo aqui na terra, ele está explicando por que uma pessoa nasce numa determinada família e os pais simplesmente abandonam aquela criança, por que uma outra família é completamente harmônica, por que eu tenho um filho tão rebelde, por que o meu filho nasceu e nunca conseguiu caminhar. Por que dessas dificuldades? Isso tudo é reflexo de encarnações pregressas nossas, né? Então Jesus está dizendo que se vocês não aceitam o que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou testemunhando para vocês, as dificuldades que vocês passam nessa vida, como é que vocês vão querer que eu ensine alguma coisa a mais além disso? Então por isso a gente diz aqui que
nós não temos capacidade ainda de entender. Ainda somos muito primitivos. Então vamos nos resignar e pedir para Deus nos manter sempre em paz, sempre dentro da luz. Eu estou tentando controlar o tempo e o que eu achava de mais importante para dizer aqui. A reencarnação, entender a reencarnação explica, amplia o nosso entendimento das leis de Deus, nos conforta, nos dá força e resignação para enfrentar as dificuldades de nossa vida. Quando eu disse lá no início que a palavra evangelho, eu disse, né, que evangelho significa boa nova, boa notícia, espero que eu tenha dito, eu planejei pelo menos, acho que eu não disse, porque está todo mundo me olhando assim, mas enfim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, a reencarnação, se bem entendida, se bem estudada, é a melhor das notícias. Por quê? Porque nos faz, clareia, descortina tudo o que a gente não entende que acontece ao nosso redor. E aí nos proporciona condição e equilíbrio de aceitar as dificuldades da nossa vida. Era isso a minha mensagem de hoje. Um agradecimento muito especial para os meninos, se puderem vir aqui. Um agradecimento mais que especial para o meu Nicodemos e o meu Jesus. E era isso. Muito obrigada pela força, muito obrigada pelo apoio de todos, pela vibração e que assim seja. Sim, sim.